esse meio técnico, científico, informacional, ele está presente no território brasileiro? Tá, mas está presente de uma forma muito desigual. E agora, nessa parte 2, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Vamos lá. A categoria de análise, capítulo 10, a categoria de análise não é o território em si, mas o território utilizado. O que o Milton Santos vai bater na tecla aqui? Gente, a gente não está falando do território do senso comum, a gente está falando de território utilizado, a gente está falando de um território que tem uma movimentação, a gente está falando de um território que passou por mutações, a gente está falando de um território que tem diferentes usos, tá? E aí, eles vão, né? Vamos lá. O território em si mesmo não constitui uma categoria de análise. A categoria de análise é o território utilizado. A partir desse ponto de vista, quando quisermos definir qualquer pedaço do território, devemos levar em conta a interdependência e a inseparabilidade entre a materialidade, que inclui natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana, isto é, trabalho e política. Território vivo, vivendo. Nele devemos considerar os fixos, isto é, o que é móvel, o que é imóvel, e os fluxos, isto é, o que é móvel. Eu gosto muito de como Milton Santos escreve, mas tem hora que é difícil, né, gente? Mas é isso. O território, ele não está separado da materialidade. Essa materialidade também não pode deixar de considerar a natureza. A gente também precisa considerar os usos que tem dessa natureza. A gente precisa incluir a ação antrópica, a ação humana. A gente está falando de um território vivo para ser um território utilizado. A gente está falando de um território que tem uma série de fixos e fluxos. Tudo que é imóvel e tudo que é móvel, que anima, de certa forma, esse território e faz com que ele seja, que ele vai ser classificado como um território utilizado, tá? Então, o capítulo 10 é uma introdução para a gente não se esquecer de que nós estamos falando de um território utilizado.